Eu costumo dizer aqui que o que o irmão desejar em provida do ministrante, que o Senhor dê em dobro para ele. Então eu gostaria que você ficasse de pé, amados. Eu gostaria que você levantasse a mão para cá. Porque é 12 dias, amado. E eu creio que você vai vir uns 12 dias. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Senhor Deus e meu Pai, que está o teu filho. Continua a usar ele como o Senhor tem usado sempre. Com a autoridade do céu, meu Pai. Que a tua palavra venha, Pai, continua nos alcançando. E o teu nome vai continuar sendo glorificado. Porque o teu nome está acima de todos os nomes, meu Pai. E a tua palavra diz que um dia todo joelho tem que se dobrar. E toda língua tem que confessar que só o Senhor é. Continua a usar o teu filho, Pai. Continua a usar o teu filho. E eu creio a tua palavra, Senhor, falando conosco nessa noite de hoje. Você que pode aí, aplauda o Senhor, amado. É o Senhor. Fica à vontade, Helena. Glória a Jesus. Aleluia. A paz do Senhor, amém? Amém. Eita, glória a Jesus. Eu vou falar de novo só para ouvir de novo esse amém, que eu já senti a glória daqui. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Meu Deus. Aleluia. Estou sentindo que esse povo está sedento hoje. Tem gente que veio aqui receber algo da parte de Deus. E veio sedento. E veio numa expectativa. Eu quero começar essa noite te dizendo: Deus vai superar as tuas expectativas nessa noite. Coisas grandes o Senhor vai fazer. Aleluia, pode se assentar. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Queridos, quando fui chamado pela pastora para pregar aqui, quem estava aqui na última vez que eu preguei aqui? Algumas pessoas estavam, foi um culto de jovens, se eu não me engano. E aquela noite ficou marcada na minha vida. Eu saí daqui, alguns perceberam, eu acredito, que eu não conseguia falar em português. Eu só conseguia falar em línguas. A minha boca só falava o idioma do português quando eu tinha uma profecia para entregar. Do contrário, eu não conseguia falar. E eu tentava, mas não conseguia. Foi um mistério, foi um manto, eu recebi algo de Deus aqui, tive visões, enfim. E eu saí daqui meio assim, meu Deus, o que foi aquilo? Eu fiquei marcado. E aí, a Aline estava no culto, né, das mulheres, se eu não me engano. E eu cheguei lá, a gente foi comer alguma coisa, né, entrou ela e ela ia dar carona para uma pessoa, para uma profeta, intercessora do meu ministério, inclusive. E aí ela, oi Helena, tudo bem? Eu, xaralabá, canta, ela vai xiriando, ela vai. E aí, elas, né, acho que entenderam, ficaram cada uma. E aí eu comecei a falar em português com a mulher, entreguei um recado para ela, que até já se cumpriu. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí quando a pastora me chamou, eu estava, acho que, saindo da estação de Guaianazes, voltando do trabalho, eu vi o áudio dela. Ela, Helena, você pode estar ministrando uns 12 dias. E eu falei, meu Deus, eu não sei nem se eu já sabia qual seria o tema. Acredito que sim. Mas ainda não sabia qual seria o subtema, né? O subtema foi revelado há poucos dias. E aí eu já fiquei tremendo e temendo. Que eu falei, meu Deus, como é que vai ser esse negócio? O que vai acontecer dessa vez? E quando eu soube então do subtema, revestidos de poder, eu falei, meu Deus do céu, tem certeza? Porque o Senhor escolheu que eu estivesse aqui no segundo dia. E eu não estou falando isso porque eu sou melhor do que nenhum pregador que subiu ou vai subir aqui. Mas o meu ministério tem uma marca, é voltado para o avivamento. Esse é o meu ministério. Eu não posso fugir disso. E eu falei, meu Deus, então faça a tua vontade. E eu quero até apresentar aqui Samuel e o... Eu fiz ao contrário, né? Falei Samuel e o William.
Eles são meus discípulos, eu falo que são os caçulas, porque ainda tem alguns ainda para vir em nome de Jesus. Mas são 2 jovens, né, que a quem eu tenho prazer de chamar de filhos espirituais. E o William é até mais velho do que eu, Samuel, não tanto, não é. Mas é engraçado que a gente se chama, ele me chama de pai, eu chamo ele de filho. São coisas que só o reino pode fazer. Um homem de quase 2 metros me chamando de filho. Mas tem sido uma construção de um discipulado muito sadio diante da presença de Deus. Então hoje eles estão aqui para receber também porção dobrada dessa unção. Amém? Trago as saudações da minha esposa, que teve que ficar no culto. E também dos meus pastores, né? Pastor Carlos falou, não esquece de falar que eu estou mandando a saudação para todas as igrejas. Eu falei, amém. E eu estou assim, esse ano, nessa campanha, eu estou um pouco apreensivo, porque é a primeira vez que eu vou pregar em tantas igrejas. Hoje é a primeira. Mas são 7 igrejas, contando com o Jardim de São Paulo, que eu vou estar pregando nesses 12 dias. Eu falei, vida, vai ser uma maratona, porque daqui para segunda, é todos os dias pregando, amanhã, sábado, domingo e segunda. E eu falei, meu Deus, que mistério é esse? O que o Senhor está fazendo? E o Senhor só me respondeu, estou cumprindo o que eu te prometi. E eu falei, então amém. Se o Senhor está cumprindo o que o Senhor me prometeu algumas coisas específicas no meu ministério, então que o Senhor cumpra hoje. E eu estou falando de cura. Eu estou falando de revestimento de poder. Eu estou falando de batismo com o Espírito Santo. Eu estou falando de libertação. Eu sei que cada um dos dias tem os seus temas, mas nós sabemos que o nosso Deus age na forma que Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Então, eu só quero fazer uma oração. Põe a mão no teu coração. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu sei que já foi feita uma oração pelo anjo desta igreja, e eu não a desconsidero, mas complementando esta oração, assim como o Senhor colocou no meu coração, eu quero apresentar este território chamado igreja. Cada milímetro, Senhor, deste terreno, acampa com os teus anjos agora, envia milícias de anjos guerreiros para este lugar, com espadas desembainhadas de fogo, para guerrearem enquanto nós estivermos ministrando e recebendo a Tua palavra. Em nome de Jesus, que nenhum principado, que nenhuma potestade, que nenhuma malignidade que age nas regiões celestiais consiga êxito em impedir aquilo que o Senhor tem para derramar neste lugar. E se existem ouvidos que estão com tampões, ou olhos que não podem ver porque estão com escamas, eu em nome de Jesus profetizo que caiam agora todas as barreiras, para que a Tua palavra seja ouvida, entendida, compreendida. E em nome de Jesus, eu expulso todo o poder das trevas deste ambiente, e declaro que este é um ambiente de glória. Este é um ambiente propício para os Teus milagres. E eu sei que o Senhor já está na casa, aleluia. Louvado seja o Teu nome. Queridos, eu já vou entrar na palavra, mas eu preciso fazer tudo que Deus já começou a mandar. Então vamos lá. Assim que eu me ajoelhei ali e comecei a orar, eu tive uma visão com esta igreja. E eu via uma pomba branca, muito grande, ela era enorme, e ela descia bem no centro da igreja, assim, e bem lentamente. E nós sabemos que, depois do batismo de Jesus, o símbolo usado pelo Espírito Santo de Deus, para ser marcado o início ali do ministério de Jesus, foi o quê? Uma pomba. E ouve-se uma voz, então, naquele momento do céu, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E eu falei: Senhor, mas o que é a revelação desta visão neste momento? O Senhor está dizendo que o Espírito Santo dele tem um encontro conosco nessa noite. Isso não é surpresa para ninguém, eu sei que não é. Mas algo poderoso vai acontecer hoje, mudando destinos ministeriais.
Hoje a presença do Espírito Santo, assim como lá na Bíblia, quando iniciava-se o ministério de Jesus, da mesma forma, com o mesmo poder, Ele vem aqui nessa noite e Ele está dando destinos ministeriais. Então, querido, entenda que a partir de hoje algumas coisas não serão mais como antes no teu ministério. E isso inclui dizer que você vai sair da tua zona de conforto. Isso inclui dizer que Deus não vai te dar sossego, porque grande é a obra, mas poucos são os ceifeiros. O Senhor está levantando trabalhadores nesta obra, amém? E Ele tem se agradado desta igreja, amém? Nós vamos falar hoje sobre uma unção com óleo de aloés. Mas antes de falar a respeito da unção do aloés em si, eu quero falar o que significa. No meu entendimento, eu nem pesquisei, mas no meu entendimento, que eu já aprendi a respeito da interpretação desse texto, unção é uma capacidade, é algo sobrenatural que vem sobre nós para realizar algo que naturalmente eu não conseguiria fazer. É algo que transcende, vai além. Só que o tema deste ano é um ano da plena unção. Pleno nos dá entendimento de completo, ou seja, o sobrenatural de Deus vai te alcançar de forma completa e te levar a um novo nível que você ainda não experimentou. Este é o ano de algumas promessas que você já recebeu sobre a tua vida espiritual acontecerem. Algumas coisas que naturalmente você não conseguia realizar até hoje, até este ano. Neste ano você vai viver, porque o sobrenatural de Deus vai tocar na tua vida e te levar a um nível que você ainda não viveu. Então é profético, diante da palavra que foi liberada pela nossa liderança espiritual, vinda de Deus, você vai viver um ano incrível, sobrenatural. E quando nós falamos de revestimento de poder, revestimento aponta para cobertura, proteção. E o poder falado nesse contexto é uma capacidade sobrenatural para falar e fazer grandes coisas em nome do Senhor. Quando nós olhamos para essa planta chamada aloés, nós vamos aprender algumas coisas sobre ela. E uma das coisas que nós aprendemos é que para o aloés, ele exalar o perfume, para eles conseguirem tirar o perfume, a essência do aloés, o que acontecia? Ele tinha que entrar em processo de decomposição. E aí eu pergunto para você, o que entra em decomposição? É o nosso corpo, quando nós morremos. Então o processo de decomposição, vocês estão me entendendo? Está intimamente ligado à morte. Meu corpo não pode decompor enquanto eu estou vivo, enquanto eu estou ativo. Isso só pode acontecer quando começa o processo do óbito. E então, essa planta precisa entrar em decomposição para que o óleo dela seja extraído. O que Deus está falando já conosco neste culto? Algumas coisas em você vão precisar morrer para que a unção exale de você. Algumas coisas vão precisar morrer para que o poder seja manifesto. Alguns pensamentos na tua mente vão ter que morrer para que você receba revelações do alto. Alguns sentimentos no teu coração que não provêm de Deus vão precisar morrer para que Deus coloque dentro de você os sentimentos que vêm dele. Mas ainda sobre essa planta, também diz que para acelerar o processo
e conseguir extrair mais rápido, né, o óleo dessa planta, dessa madeira, desse tronco, você tem que enterrar essa planta, essa madeira. E você deixa ela lá e isso acelera o processo de decomposição, consequentemente acelera o processo de extrair o óleo de aloés. O que Deus está falando conosco? Talvez você entrou aqui e tem sido perseguido, tem sido desprezado. O teu inimigo está pensando que está te enterrando. Parece mesmo que o teu inimigo está te sufocando, que ele está colocando você numa cova e realmente tampando você, tampando a tua visão, sufocando a tua vida, pressionando você. Mas diz o meu Senhor para você nesta noite: enquanto as pressões, as perseguições, as lutas e as dores vêm para te pressionar, para te enterrar, na verdade, é Deus usando esta situação para acelerar o processo da unção dele na tua vida. Entendes o que Deus está falando com você? Essa situação que vem e parece mesmo que vai te matar, ela não vem para te matar, não. Ela vem para acelerar o processo da tua vitória. Ela vem para acelerar o processo da unção que Deus tem para liberar sobre a tua vida. Querido, muitas das vezes, quando Deus tem algo para fazer, quando Deus tem algo para revelar, quando Deus tem algo para mover, Ele vem, o inimigo vem e tenta nos sufocar. Mas o inimigo se esquece. Na verdade, se esquece não. Ele é um sonso mesmo, porque ele sabe. Mas ele investe. Ele sabe que Deus, no momento em que ele pensar, eu vou atacar, meu Deus já se levantou, ó, há muito tempo. Então, não é tempo de você olhar para a tua angústia nessa noite. Não é tempo para você olhar para aquela decepção que você sofreu. Não é tempo de olhar para aquela palavra maldita que te lançaram. Eu não ia falar sobre isso, mas o Espírito me manda falar. Como eu disse, esses 7 dias de pregação, eles são atípicos, nunca aconteceram. E isso me fez entender em Deus que algo sobrenatural está acontecendo no meu ministério. E que coisas maiores o Senhor quer fazer, e Ele confirmou isso de todas as formas possíveis e imagináveis que você queira saber. Só que de umas 2 semanas para cá, eu comecei a passar mal. E era sempre no dia que eu voltava, porque eu trabalho em Alphaville. Então são 2h30, de 2 horas a 2h30 de viagem, ida, e mais 2 horas a 2h30 de volta. E todas as vezes que eu chegava, teve um dia que o mal-estar foi tanto, parecia uma sensação de gripe, algo assim, o corpo dolorido, parecia uma sensação febril, mas não estava com febre. De gripe, mas não estava com gripe. E a gente repreendendo e ali, orando, mas eu atribuí tudo aquilo ao cansaço, porque a rotina de 5 horas de viagem por dia para trabalhar é cansativa. E fui orando. Quando foi domingo, eu estava ministrando, eu estava louvando, né, no back aqui, lá na igreja. E depois do 3º louvor eu desci para entregar um recado para uma pessoa e voltei. No que eu entreguei o recado, já voltei meio baleado, já voltei meio tonto. O William, você estava, né, filho? O William percebeu, algumas pessoas viram. Mas eu atribuí aquilo à glória de Deus, mas eu sabia que alguma coisa não estava normal. E fiquei na intercessão. Subi para cantar o 4º louvor. E quando eu estava na metade do 4º louvor, eu cantando atrás do microfone, eu comecei a sentir uma tontura, ao ponto de ver as paredes rodarem. E ao mesmo tempo eu sentia a tontura e uma pressão muito grande no meu corpo, como se fosse me jogar para o chão. E eu falei, a Aline estava do meu lado, eu segurei nas mãos dela e falei: vida, eu estou passando mal. Ela: o que você está sentindo? Eu falei: eu acho que eu vou desmaiar. Só deu tempo de eu falar isso. E aí, para quem já foi na igreja, aqui nós estamos no altar e tem logo a secretaria, a porta da secretaria. Só deu tempo de eu correr, já me abaixando, para entrar na secretaria. E aí, ali estava muito quente, a minha pressão também tinha caído.
E eu não sabia muito se era espiritual totalmente, se era um pouco do físico também, mas fiquei em intercessão. Isso aconteceu mais 2 vezes durante o culto. Eu fiquei lá fora por conta do ar mais fresco. E quando voltei, depois da palavra, fui cumprir o meu turno sacerdotal. Fui lá fazer o que tinha que fazer e fui cantar mais uma vez. Pastora Valquíria começou a me olhar, eu falei, vixe, ela tem algo para me entregar. Está acontecendo alguma coisa. Profeta com profeta se entende, né? Já começa a perceber, já começa, né? E eu falei, meu Deus, usa o vaso, estou aqui. E ela veio diretamente em mim, pegou a mão da Aline, ungiu, pediu para a Aline colocar a mão no meu estômago e orou na minha cabeça. Quando ela começou a orar, no mesmo instante me veio uma ânsia de vômito, uma vontade de tossir muito grande. E eu comecei a vomitar uma espuma, um negócio muito estranho. E ali Deus estava quebrando uma doença terrível que Satanás já tinha projetado lançar sobre a minha vida. E ele falou, Deus usava a pastora e falava, foi algo enviado direto do inferno para te parar. E você vai, mais uma vez ele confirmou, pregar em todas as igrejas e fazer o que eu mando, porque eu sou contigo e vou fazer a obra. Por que eu estou falando tudo isso? Não é para falar da minha vida, não. É para você saber que todas as vezes que Deus tem algo grande para fazer na tua vida, todas as vezes que Ele tem algo para entregar nas tuas mãos, há uma batalha, há uma luta. Você vai ver na palavra, Daniel, quando tinha algo para receber de Deus, uma mensagem muito poderosa, uma mensagem muito firme, uma mensagem que daria destino para o futuro. O que aconteceu? Houve uma guerra nas regiões celestiais. E o Senhor falava comigo que essa guerra estava acontecendo aqui neste culto hoje. Eu não sei quantos perceberam ou sentiram. Por isso essa oração que eu fiz no começo. Mas nós temos que entender que mesmo que haja um plano de Satanás, existe também um plano de Deus. E eu não preciso repetir para você quem é que vai ganhar esta batalha, amém? Mas depende muito do nosso posicionamento. Nós precisamos estar posicionados, buscar discernimento do Senhor para entender o que Ele quer, no tempo que Ele quer e a forma que Ele quer. Mas, voltando para a palavra em Lucas 24, no verso 44, diz assim, eu vou ler para ganhar tempo. Em seguida, Jesus lhes explicou, são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes afirmou, está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no 3º dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destes fatos. E eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade. Em algumas traduções você vai ler assim, ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do alto. Aleluia. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Ali, queridos, Jesus já tinha feito a sua parte aqui na terra. E era o momento dele subir aos céus. E nesse momento então, a obra que antes era feita na pessoa de Jesus, físico aqui, agora começa a ser feito através de quem? Dos apóstolos. Eles iriam dar continuidade, aqueles que criam, iriam dar continuidade naquilo que Jesus veio ensinar. Isso nos leva a um entendimento. Queridos, enquanto Jesus esteve na terra, Ele fez a parte dele. Agora Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós.
E deixou também o poder do seu nome, porque em seu nome nós podemos fazer coisas muito maiores até do que aquelas que ele fez. Mas não há outro caminho. Não adianta você pensar que você vai, como igreja, viver a tua vida dizendo: Senhor, entra nessa guerra, expulsa esse demônio, faz isso e faz aquilo, no ambiente de batalha. Não. Acerca daquilo que o Evangelho precisa ser ministrado, propagado, Deus não vai mais fazer. Ele fez em Jesus. Agora, Jesus vai fazer em você. Há uma liberação. Em outros termos mais bonitos, há uma outorga. O que é uma outorga? É eu pegar do meu poder, da minha autoridade, e conceder para o William. Eu estou dando autoridade, William, para você fazer isso, isso e isso. Quando o pastor ou a pastora porventura precisa pregar fora, fazer alguma coisa, muito provavelmente eles deixam um obreiro. Olha, fica na direção do culto, ele está outorgando a autoridade. Então, este obreiro tem autoridade para conduzir o culto. E foi isso que Jesus estava fazendo neste momento. Ele ia subir aos céus, mas não podia deixar a igreja assim: oh, Jesus passou por aqui, que coisa linda. Tudo bem, vai ficar lá no passado, a história de que Jesus passou. Eu sei que o poder dele é muito grande, que se fosse assim, só a história dele curaria e transformaria, mas não. A ideia de Deus, na pessoa de Cristo, é te dar poder, é te dar autoridade, para você, no nome de Jesus, realizar as obras que ele realizou. E era isso que ele estava fazendo nesse momento, e deixou uma promessa: eu estou indo, mas vai ficar um consolador. Vai ter alguém para andar com você todos os dias. Vai ter alguém para andar com você e te ensinar acerca das coisas que eu quero, da forma que eu quero. Nós não falamos aqui agora há pouco, precisamos ter discernimento para entender o que Deus quer, no tempo que Ele quer e a forma que Ele quer. Quem é que nos ensina todas as coisas? É o Espírito Santo de Deus. É Ele. Engraçado que eu, fazendo um paralelo da palavra que Deus me revelava para essa noite, com a palavra que eu ministrei aqui na última vez que estive aqui, é muito parecida, porque nós falamos também da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, querido, pega essa daí, como diz meu pastor Renato, pega essa. Quando o Senhor insiste muito em falar algo conosco, é porque algo Ele quer fazer nesta direção. E você não tem, na verdade acho que alguns até têm, ideia do que uma pessoa pode fazer nas mãos do Espírito Santo de Deus. Aonde você pode ir, o que você pode alcançar, envolto pelo poder do Altíssimo, pelo poder do Espírito. E aí ele libera uma promessa, só que nós precisamos entender que, muitas das vezes, recebemos uma promessa: eis que eu vou te dar um carro, amanhã às 7 da manhã eu já estou na concessionária comprando. Ei, toda promessa passa por um processo, e nesse processo há uma espera. Às vezes sim, Deus faz: eis que estou entregando agora, é seu agora, recebe esse poder, recebe essa unção, recebe essa visão, recebe esse dom. Amém? Se Ele está falando que é agora, mas se Ele não falar de tempo, saiba que vai haver um tempo determinado para que aquilo aconteça. E muitos de nós nos perdemos nesse tempo. Ele diz: já pensou, pastora? Jesus aqui, em carne, falando para mim e para você: eis que eu vou te dar poder. Eis que olha, tudo isso que você viu acontecer aqui nas minhas mãos, vai acontecer na tua. Eu estou falando de Jesus. Você entende a grandeza disso? Se é comigo, eu sei, eu não esperava nem terminar de falar, eu já ia correndo. Quem é que eu vou curar agora? Quem é que eu vou libertar agora? Mas, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então, dá uma conotação de que esperaria-se um tempo.
até que a promessa se cumprisse. Esperaria-se um tempo, até que a vontade chegasse, até que a vitória chegasse. Eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez, querido. Eu não sei qual foi o sonho que Ele colocou no teu coração. Mas talvez o processo da espera fez você desanimar na tua fé. Senhor, o Senhor falou há tanto tempo e ainda não aconteceu. Eu estou achando que não vai mais acontecer, não. E começamos a ficar frustrados. E a frustração começa a roubar a nossa fé. Senhor, se o Senhor falou, por que não aconteceu ainda? E o Senhor está falando, eu estou trabalhando. Eu estou agindo. Eu estou fazendo. Mas há um tempo, querido, em que há um tempo de espera. Eu acredito, baseado naquilo que está escrito no livro de Salmos. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. E isso me faz entender pela palavra que é o tempo que eu tenho que esperar a promessa se cumprir. Se eu clamar, o Senhor pode sim se inclinar e apressar o tempo da vitória na minha vida. A tua postura no tempo de espera diz muito a respeito de quando você vai viver a tua promessa. Ou você reclama, ou você adora, ou você clama, ou você reclama. E o Senhor está nos chamando para um posicionamento, porque aquele que sabe o Deus a quem serve, não fica reclamando a todo tempo, reclamando, murmurando e dizendo, Senhor, não vai acontecer. Aonde está a tua fé? Mas tem alguém me dizendo assim, aí na sua mente, mas irmão, se você soubesse o tamanho da prova, se você soubesse o tamanho da luta, queridos, nós precisamos entender que por maior que seja a prova, por maior que seja a luta, por maior que seja a dor, por maior que seja a decepção que você sofreu, a rejeição, a destruição que atingiu a tua casa, nada disso pode limitar o poder de Deus. Nada disso pode impedir Ele de fazer. Se não aconteceu, é porque ainda não é o tempo de acontecer. Mas fica a dica para você, hashtag fica a dica. Começa a clamar. Muda o disco. Pega o disco da reclamação e quebra nessa noite. E começa a colocar o disco do louvor e da adoração, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. O que Deus vai fazer na tua história. Oh, aleluia. E aí, a promessa, queridos, passa às vezes por um deserto. Nós vamos ver um povo chamado, mais conhecido como o povo de Israel. Tinha uma promessa, chegar na terra de Canaã. E essa promessa demorou para acontecer quantos anos? Quantos anos? 40 anos. Será que era mesmo plano de Deus? 40 anos de espera? Muitas das vezes, nós precisamos entender a chave que nós temos nas nossas mãos. Porque, assim como isso aqui está vindo do céu agora, assim como uma fechadura, na maioria das vezes, a não ser quando está de ponta cabeça, que acontece também. Se você girar para um lado, você fecha. Se você gira para o outro, você abre. Existe uma chave nas tuas mãos. Imagine, de um lado está escrito, reclame e gire para a esquerda. Do outro está escrito, clame e gire para a direita. Se você estiver girando a chave para o lado errado, querido, a porta não vai abrir. Se você estiver girando a chave para o lado errado, a cura não vai chegar.
Se você estiver reclamando muito, ora labacala surianderebachai, o marido não vai ser salvo. Raste calabasurianderebachai. Mas o Senhor está falando para você: clama a mim, e eu vou te responder. Anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes, que você ainda não sabe. Oh, darabacalabadarassúria, ribarabadahaxerianderebadai. Aleluia, aleluia. O Senhor está dizendo para pessoas nessa darrachubicanteremanai: está nas tuas mãos acelerar ou aumentar o processo no teu deserto. Porque, queridos, deserto é lugar de passagem. Deserto não é lugar de moradia, não. Se você tem falado ou ouve de alguém: eu estou no deserto há tanto tempo, e o deserto não passa, precisa examinar o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Porque o plano de Deus não é te manter no deserto o tempo inteiro, não. Mas às vezes a tua postura diante da prova tem te feito ficar no deserto. E o Senhor nos chama para viver algo novo, para parar de reclamar e começar a clamar. Mas sabe aquele clamor que vem de dentro? Sabe aquele clamor que só a igreja pode dar? É esse clamor que o Senhor quer ouvir. E diz o meu Senhor que tem pessoas aqui que a partir de hoje vão voltar a clamar como nunca antes. Vão voltar a orar como nunca antes. Mas, queridos, Deus não nos faz esperar por esperar. Deus não tem prazer em ver ninguém chorando, sofrendo, passando luta, passando dor, passando prova. A espera tinha um propósito. Os discípulos não podiam já sair correndo, curando, fazendo, porque era necessário um revestimento de poder. Para o que Deus queria fazer nas nações, precisava. Porque Ele diz: ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. Ou seja, todas as nações seriam alcançadas. Então não é de qualquer forma. Precisava que a promessa do Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo, viesse, acontecesse, para que então eles pudessem ir. E um dos grandes erros dos crentes no tempo que nós temos vivido, sabe qual que é? Querem fazer a obra sem revestimento de poder. Quer ir lá na casa do irmão que está com o casamento destruído, quer ir lá profetizar restauração, mas não ora, não jejua, não busca, não faz nada para Deus. Não tem mais intimidade, mas quer entregar profecias. Não ora mais, mas quer ir lá curar o enfermo. Mas sabe o que acontece, querido? Crente que sai para fazer a obra sem buscar poder de Deus, sem estar revestido de Deus, passa vergonha. Crente que vai expulsar demônio, sem estar na presença, é envergonhado. Então, o Senhor nos chama para retornar, para voltar para o lugar, para a fonte, e buscar poder. Buscar poder, porque Ele não nos quer passando vergonha, porque é o nome dEle que nós levamos. Deus está nos chamando para uma responsabilidade. Não basta vir numa
quinta-feira, hoje é quinta? Numa quinta-feira de muito poder, receber, pular, eu acredito que haverá uma manifestação do Espírito muito forte aqui, e será incontrolável, mas não se limita nisso, queridos. Revestimento de poder é todos os dias. Revestimento de poder é quando você está na prova, quando você está na dor, dobra o teu joelho e ora. Revestimento de poder é quando você ajoelha simplesmente para dizer: Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Hoje eu não quero te pedir nada, eu só quero a Tua presença. Isso é revestimento de poder. E nós precisamos entender que quando Deus tem algo para fazer e um poder para derramar, nós precisamos ser obedientes, porque houve uma ordem: ficai em Jerusalém, fiquem na cidade. Não é para sair do ambiente que eu falei para você ficar. Não é para largar o ministério que eu entreguei nas tuas mãos. Porque hoje é assim: se eu não me adaptar, se eu for perseguido, se eu ouvir uma palavra que eu não gostei de ouvir, eu vou para outro ministério. Eu não fico mais. Eu vou entregar a liderança. E ainda não bastando, começa a fazer, disseminar ódio no meio dos irmãos. Mas você viu? Você viu como ela falou? Você viu como que ele fez? Entenda uma coisa, querido: fique em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Só saia do lugar que Deus te plantou quando Ele mesmo falar com você e dizer: é o tempo de ir. E se Ele está mandando ir também, não insista em ficar, porque não vai frutificar. Só frutifica na terra que Deus planta você. E isso nos leva a entender que não há revestimento de poder se não houver obediência. Tem que obedecer. A obediência abre portas. A obediência prepara caminhos. E o Senhor nos chama à obediência nessa noite. Eu vou correr aqui para a gente terminar. Abra a tua Bíblia no livro de Atos 2. Em Atos 2 nós vamos ver o cumprimento desta promessa gloriosa. Diz a palavra que 120 ficaram e esperaram pela promessa. O Senhor está falando com pessoas aqui que esperaram até o dia de hoje. E Ele está dizendo para você que está esperando: hoje é noite que eu estou mudando histórias. Hoje é noite que eu estou destruindo decretos do inimigo e levantando meus decretos sobre a tua vida. Diz o meu Senhor que pessoas a partir de hoje vão viver algo sobrenatural. Uma virada, uma chave vai virar na tua vida. Uma chave que você está esperando. Há algum tempo Deus está dizendo: é tempo de viver, é tempo de colher, é tempo de receber. Receba, receba, receba. Oh, aleluia.
Oh, aleluia! Rabada, rabacalabada, rabachai. Hey, anarabada, rabacai, alabas. Oh, aleluia! Pode adorar, porque o rei está na casa. O Senhor manda dizer assim. Ele fala desse jeito aos meus ouvidos. Tem casamentos que vão mudar da água para o vinho. Tem filhos que vão voltar para a presença correndo. Vão vir correndo, chorando, desesperados e dizendo: mãe, me ajuda, porque eu preciso voltar. Deus vai visitar a tua situação nessa noite. E olha, queridos, algumas das coisas que aconteceram naquele dia, você sabe. Estavam todos, pentecostal que não conhece esse trecho da Bíblia, não é pentecostal. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, assim como nós estamos aqui agora. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso e veemente. E todos começaram, vou reduzir para a gente ganhar tempo. Todos começaram a falar novas línguas, como que de fogo. Sabe o que isso quer dizer? Quando há unidade de busca, Ele se revela, Ele se apresenta. Quando estão todos reunidos no mesmo propósito, Ele se manifesta na casa. E quando Ele se manifesta, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele transforma destinos. E diz que algumas pessoas começaram a ficar assustadas. O que é isso que está acontecendo? Mas teve outros que começaram a ridicularizar. Está tudo bêbado. Beberam muito vinho. E Deus usa Pedro para dizer: não. Algo novo está acontecendo aqui. O Senhor está falando para você, querido. Quando você for ridicularizado, quando falarem da tua vida, por que você é crente? Oh! Aí é que você tem que manifestar a glória mesmo. Aí é que você tem que buscar revestimento de poder mesmo. Eu me lembro que na época da faculdade, devo ter falado isso aqui já. Eu me casei virgem. Decidi me casar virgem. E eu fui para a faculdade, eu tinha 18 anos, na flor da idade, 17 anos eu tinha. 17 e meio. E ali eu nunca tive vergonha de falar de quem eu sou, quem me governa, enfim. Eu sempre fui muito aberto com isso. E aí a primeira pergunta dos não crentes é: mas e aí? O que você me diz a respeito do sexo? E eu digo: o sexo é sexo aí. O que eu vou dizer? Não, mas você não... Eu vou me casar virgem. Aquilo foi o maior espanto no grupo. Como assim? Eu falei: eu vou, meu propósito é de santidade com Deus. Como assim? E eu me lembro até da frase que eles falavam. Eles diziam assim: mas você não pode fazer isso porque... E se não for, se você não gostar? Se não der química? Se não for, se não der certo? Eu peguei e falei assim: o Deus que me fez a promessa de que me daria alguém para viver,
é o Deus que vai botar sal no meu casamento. É Ele que vai botar química nessa relação. Eu confio, obedeço, porque confio que Ele cuida de mim. E assim Ele fez. Então, queridos, vão ridicularizar, vão falar, você tem oportunidade, você tem a contabilidade da empresa nas tuas mãos, você pode mexer aqui, mexer ali, e pegar uma parte para você, todo mundo faz. E você aí com esse Deus, passando prova, passando luta, passando dor. Você podia resolver isso rapidinho. E você vai falar, eu sou obediente ao meu Senhor. A provisão que Ele disse que me daria, Ele vai me dar, e eu não vou precisar roubar nada de ninguém. Então, continue perseverando. Continue perseverando. No verso 43 de Atos 2, diz assim: e na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. E um pouco antes disso, depois da descida do Espírito Santo, na primeira pregação de Pedro, aproximadamente 3.000 almas se achegaram. É isso que vai acontecer com você. O poder do Senhor, o revestimento de poder que virá sobre a tua vida, te autoriza, te capacita para falar em nome dEle. E muitos serão alcançados por você, por Jesus através de você. Só que a palavra fala aqui no verso 43, na alma de cada um. Alma é lugar de sentimento, de emoção. Na alma de cada um havia pleno temor. Um temor completo. Assim como a unção que você vai receber hoje aqui. Havia pleno temor. O que é temor, queridos? É temer a Deus. Muitos estão misturando o santo com o profano, achando que não tem problema estar aqui pregando, ministrando, louvando, e vivendo uma vida de promiscuidade, fornicação e prostituição. Eu estou usando esses exemplos, mas tem muitos outros. Às vezes obreiros da casa de Deus, ou membros da casa de Deus, que saem daqui, mas tem que dar um trago no cigarro quando chega em casa. Deus está dizendo, não é para misturar o santo com o profano. Foi falado aqui na oração, se o seu Deus é Baal, siga Baal. Agora eu e a minha casa serviremos o Senhor. Queridos, eu vou falar um negócio aqui que Deus está mandando dizer, mas olha, não se escandalize. Deus, Ele tem um amor extraordinário por nós, uma graça e uma misericórdia, que se não fosse essa graça e misericórdia, nenhum de nós estaríamos aqui. Porque a misericórdia do Senhor é a única causa de não sermos consumidos. Mas não confunda o amor de Deus com Deus de joelhos para você, te implorando para ficar na casa dele. Ele não vai fazer isso. Parece escandaloso falar isso, mas às vezes nós sentimos como que Deus me ama tanto, que se Ele não insistir muito eu não vou. Quem você está pensando que você é? Para achar que Deus é quem está aos teus pés te implorando para permanecer na presença, quando na verdade quem precisa, quem depende, quem necessita desta glória é você. Ah, se o Senhor não me der, eu não vou entregar, eu não vou fazer.
Eu não vou falar. Deus manda te dizer: para de ser menino, para de ser menina na presença, e comece a amadurecer. Porque Ele não te chama para barganhar. Ele te oferece graça e misericórdia, para que você mergulhe, para que você faça a obra dEle. Mas isso não é um favor que você está fazendo para Deus, não. É um privilégio que Ele te deu de servir. É um privilégio que Ele te deu com dons e talentos. Então, se você tem enterrado os teus dons, hoje é noite de desenterrar. Porque Deus tem pressa em usar você. Para encerrar, um dos primeiros momentos depois desse momento de tanta glória de Deus, aonde o Espírito Santo se revelou, você vai ver Pedro encontrando com um aleijado. Se eu não me engano, ele estava na porta do templo. E ele veio como que o que ele costumava fazer sempre era pedir esmolas. E ele pede para Pedro, e a resposta de Pedro é assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Sabe o que o Senhor manda eu falar para nós? Porque eu também estou recebendo isso hoje aqui. Quando Pedro fala não tenho prata nem ouro, nos dá uma conotação de que Pedro não era um homem tão cheio de posses. Pedro era um ex-pescador a quem Deus resgatou. Queridos, talvez você não tenha tanto dinheiro. Talvez você ainda não recebeu a tua casa própria, mora de aluguel, mora de favor. Talvez a tua conta lá, bancária, se não tiver no vermelho, está zerada. E o diabo às vezes vai olhar para você e falar: você vai pregar? Você ministrar? Você vai entregar uma profecia, profeta? Olha o teu celeiro como está, profeta. Porque Satanás às vezes usa as circunstâncias das nossas vidas para querer nos confundir. Só que o plano de Deus não está ligado ao tamanho da conta bancária de ninguém. Não está ligado a quantas vitórias você tem para testemunhar no dia de hoje. Não está ligado até mesmo se você tem enfrentado uma enfermidade. Sabe por quê? Pedro não tinha recurso, mas ele sabia que o que ele tinha era mais poderoso que qualquer recurso. E que o que ele tinha, dinheiro nenhum pode comprar. Fica de pé no seu lugar. Quero chamar o ministério de louvor. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas eu falo por experiência. Às vezes Deus me toma em profecia para dizer: estou eu visitando o teu celeiro, estou eu visitando a tua conta, estou eu provendo uma quantia, mas lá na minha conta continua ainda do mesmo jeito. Estou eu dizendo que vou te dar a tua casa, mas a minha promessa da casa ainda não chegou. Estou eu dizendo que te curo nesta noite, mas eu tenho uma enfermidade também. Essa é a história de muitos de nós. Mas vamos fazer como Pedro? Eu não recebi minha vitória ainda, mas o que eu tenho eu te dou. Recebe poder de Deus. Eu não recebi a minha bênção ainda, não tenho dinheiro, mas eu profetizo, a tua provisão chega na segunda-feira na tua casa. Eu não tenho, mas Deus manda te dizer: você vai ter.
E quando nós começamos a dar lugar ao Espírito e não olhamos para as nossas condições, Ele começa a agir, Ele começa a curar, Ele começa a manifestar a glória, Ele começa a restaurar pessoas. Deus está chamando. Eu acho que você sabe que Deus não desperdiça a glória dele para ninguém. Se Ele está te revestindo de poder, é porque Ele tem um propósito na tua vida. Ele quer te usar. Nós vamos louvar. E enquanto nós louvarmos, quem precisa de libertação vai ser liberto. Quem precisa de cura vai ser curado. Quem precisa de renovo, profetas que não profetizam mais, voltem a profetizar nesta noite. Homens e mulheres que já sentiram a presença e não sentem mais, vão ser renovados nessa noite, em nome de Jesus. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Não desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos um vento soprou. Neste lugar vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Comece a ser cheio da presença dele agora. Comece a receber. Comece a receber. Desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos um vento soprou. Declare conosco. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Comece a receber. Comece a receber. Comece a receber. Receba. Encontre o fogo, acende a chama. Sopra o teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, vem acende a chama. Sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa
pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Cheia. Rebahalabacantarabadaralabachai. Vem com teu fogo e acende a chama. Sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama. Sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Todos estão me ouvindo bem? Aí no fundo estão me ouvindo bem? Aleluia. O Senhor me mostra pessoas sendo elevadas. É como se eu visse. Sabe quando você vai no shopping e tem um elevador que você consegue ver do lado de dentro? É isso que eu estou vendo. Eu vejo pessoas sendo levantadas num elevador. Deus me dá umas visões muito diferentes às vezes. E eu falei, Senhor, o que é este elevador? E logo depois eu vi como que uma sala. E nesta sala, um trono. E então eu entendi. Só para aqueles que querem, Deus está levando a um nível diferente. E você vai contemplar a Deus na sala do trono de Deus. Rapidamente eu quero orar por essas pessoas. Amém, pastor? Vem aqui à frente, você que quer entrar na sala do trono de Deus e receber. Faz uma fila de homens e uma fila de mulheres aqui. Eu sei que haverá uma unção, mas essa oração agora é específica a respeito dessas pessoas que querem viver este nível, que querem viver este tempo novo na presença de Deus. Eu creio que os pastores vão ungir a todos depois, mas agora eu quero orar por você que não aguenta mais viver a mesmice de uma vida espiritual, ou você que está na pegada com Deus, está cheio, mas não se contenta, eu quero é mais. De calabassuri de comandar alabachai. Ribião darabacalabachebria. E diz o meu Senhor, de ralabraçu de comandere bachai. Se precisar ser curado, vai ser curado. Se precisar ser liberto, vai ser liberto. Eu peço que os obreiros fiquem bem atentos, amém? Eu vou descer e vou orar. Erabachuri de cantereba labalabachai. Como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós. Cante conosco. E pousa Sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo. Repousa sobre